Bom, gente, meu nome é Beto. Desde os meus 13 anos, eu acredito, eu deito para dormir e eu converso com algo além, né, do que a gente consegue enxergar. Eu chamo de Deus. E eu sempre tive essa fé em alguma coisa, que sempre parece que me ouviu, parece que me respondeu de inúmeras formas. E um dia eu saí para testar essa minha fé em cima da minha bicicleta. Então eu subi em cima de uma bicicleta e aí fui pedalando com ela até o México e voltei até a minha casa. Minha mãe pediu para eu comprar um pão, eu falei, peraí, já volto. Fui até o México, comprei um pão mexicano, voltei. Eu quero compartilhar essa história deixando bem claro que não quero me enaltecer, não quero falar que fui um herói pelo feito. E quero falar da fé, do que essa viagem trouxe para minha vida em relação a essa tal dessa fé. E acho que hoje eu quero falar mais sobre a fé no presente, no que temos hoje. Eu não vou falar de uma fé esperançosa, né, na fé de que tudo possa melhorar. Claro que a gente tem essa fé, a gente quer que melhore, mas eu quero falar sobre a fé do que a gente tem. E aí envolve o sentimento de gratidão. O sentimento de gratidão pelo que temos. Né? Porque às vezes a esperança faz com que a gente não goste muito do momento, faz com que a gente não goste muito da situação que a gente vive. E a vida nem sempre dá tudo que a gente quer, e a gente nem sempre consegue ser tudo que a gente quer. Né? Então, hoje existe muito certo e errado para tudo, e a gente se culpa muito por esse certo e errado. E eu tô falando isso aqui para mim também. Eu posso até ser incoerente com as minhas palavras, porque nem sempre eu consigo colocar em prática o que eu tô falando. Mas eu tento, né? Eu tento me amar como eu sou. E eu tenho aprendido isso há pouco tempo sobre essa questão. Porque eu já sofri muito quando eu comecei a entrar nesse caminho de autoconhecimento, porque a gente vai se conhecer e a gente vai encontrar um monte de coisa que a gente não gosta, e aí a gente sofre, né? E aí depois de muito sofrer eu pensei, eu preciso aceitar a minha realidade, me aceitar como sou, aceitar a minha vida como ela se apresenta. Então esse é o tema, e a viagem de bicicleta me trouxe um pouco disso, porque algo além, esse algo que eu conversava, me mostrou a perfeição das coisas, me mostrou a perfeição da vida como ela é. Então essa minha fé é isso. Gente, é algo que fala, cara, tá tudo bem. Como você tá tudo bem. Como a sua vida tá tudo bem, porque você tá aprendendo. Todos nós estamos num caminho de aprendizado, né? Então eu saí para viajar e eu tenho consciência também da minha condição de branco, heterossexual, no topo da cadeia da opressão. Quero deixar isso bem claro, mas nessa viagem tudo deu muito certo para mim, tá? Porque, não sei, as pessoas foram maravilhosas. Eu passava numa vilazinha, chegava uma senhorinha, me olhava com uma bicicleta toda carregada de tralhas e bandeiras e ela falava, vem. E aí em 5 minutos eu estava sentado na frente de uma família com um prato de comida na mesa, e isso aconteceu durante 2 anos, 8 meses e 13 dias em que eu estive viajando. E então esse tal desse Deus conversou muito comigo, porque eu sempre tive tudo que eu precisei no momento certo, na hora certa. E na vida a gente passa por perrengues, né? Mas a gente sempre, depois, a gente pode entender por que a gente passou por aquele perrengue. E é isso que eu quero falar, de colocar esse amor nessas coisas que acontecem na nossa vida. Colocar esse amor nos sentimentos que a gente encontra dentro da gente que a gente não gosta, né? Então, essa entrega, né? Essa entrega, essa confiança de que tudo é perfeito, né? E assim foi com as pessoas que eu encontrei, e não só as pessoas, mas os fatos, como eles se davam. Eu trago 2 historinhas que eu vivi nessa viagem, que eu acho que para mim foram muito fortes e foram assim, como se algo conversasse mesmo comigo e se escancarasse para mim. Uma delas foi num dia em que eu estava sentado num mirante. Eu estava numa vilazinha na Colômbia, uma vila super linda, pequena, tinha ali uns 40 mil habitantes, então eu subi no mirante e eu estava com mais uma amiga e a gente foi fazer uma oração. A gente subiu para fazer uma oração e ficamos ali
1 hora conversando com esse Deus, agradecendo, pedindo. E aí no final dessa oração a gente ficou ali sentado, abraçado, olhando para a cidade. E o céu estava estrelado, estava uma noite muito linda. E aí eu falei para ela, falei, cara, olha esse céu que maravilhoso. Imagina só se as luzes da cidade, né? Se a gente não tivesse com essas luzes, esse céu ia estar, nossa, muito mais incrível. E aí eu sei, é uma história difícil de acreditar, mas em 30 segundos deu um apagão assim na cidade. Não foram as minhas palavras que fizeram isso, pelo amor de Deus. Então eu olhei para o céu e falei, cara, disfarça. Eu sei que você tá aí, mas, pô, né? E então isso é só uma história que eu consigo contar aqui, entre tantas outras, né, em que eu olhava para cima e falava, que massa, que legal que tem alguém cuidando. Algo, sei lá, um amor perfeito que cuida, né? E então, acho que a mensagem é basicamente essa, da gente colocar amor no que a gente encontra. Lembrar que a vida é perfeita como ela é. Apesar de tanta coisa negativa que a gente encontra, tanta tristeza, mas a gente não sabe de nada do que está por trás dessa carne. A gente não sabe, a gente não tem ainda como afirmar, a gente não tem certeza. Então, eu prefiro acreditar, que a vida é perfeita como ela é, né? Bom, e tem uma outra história que eu acho interessante contar. Ela é uma história triste, não para mim, mas sim para o outro. Mas eu estive presente ali. Eu estava sentado no alto de uma montanha também. Dessa vez eu estou no deserto da Guajira, na Colômbia. Um deserto incrível, de frente para o Mar do Caribe. Então eu estou aqui num penhasco, né, olhando para o mar. Eu estava ali sozinho e chegou um casal de venezuelanos e eles se sentaram ali do meu lado. E a gente se cumprimentou rapidamente, eles ficaram em silêncio e eu fiquei em silêncio também. E aí eles me contaram, por livre e espontânea vontade, que eles estavam ali para jogar as cinzas da filhinha deles no mar. Então a filhinha deles de 12 dias, que nasceu prematura, não resistiu e faleceu. E eles estavam ali para jogar as cinzas dela. E quando eles me contaram isso, eu fiquei, né, estarrecido, fiquei em silêncio, fiquei em oração. E aí a mulher pegou as cinzas, colocou na mão e ela tremia, não conseguia jogar as cinzas no mar. E ela virou para mim, falou, moço, você canta? Eu falei, não canto, mas canto, né? Ela falou, então canta. Eu falei, caramba. E aí me veio uma música na cabeça, e eu acho que essa é a questão, né, dessa inspiração, que falou, canta essa música. Eu falei, moça, é o seguinte, eu vou cantar uma música em português, então para isso eu preciso traduzir ela para você antes, para que você saiba o que eu estou cantando. Eu falei para ela, a música diz o seguinte, tudo acontece como tem que acontecer. Aprenda com o que a vida veio lhe dizer. O nosso Pai não faz ninguém sofrer em vão. E em tudo que acontece existe uma razão, que é crescer, se aproximar de Deus. E aí eu, com a minha voz desafinada, cantei e ela jogou. E, bom, vivemos isso, né? Não é uma história tão bonita, é uma história triste, mas eu falo disso como mais uma situação difícil que vivemos e amadurecemos com todas. Amadurecemos com todas, e quanto mais gratidão por todas, eu acho que menos a gente sofre, né? E gratidão por tudo que somos hoje. Presença aqui hoje, sou assim, eu erro, sou um ser humano com 1000 defeitos, minha vida tem um monte de problema, assim como a de todos nós, e a fé acho que reside aí, de acreditar que é perfeito como é, tá? Então, essa é a minha história. Muito obrigado.
Conheça outras histórias de superação e despertar. Acesse awakentalks.com e nossas redes sociais: Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, nosso podcast no SoundCloud e ainda trilha sonora no Spotify.